Bom, a gente segue aqui com mais informações no programa Oeste Sem Filtro, porque Flávio Dino, indicado por Lula para ocupar o Ministério da Justiça, afirmou que os acampamentos montados por manifestantes em frente aos quartéis serão desfeitos assim que o novo governo tomar posse. Dino afirmou ainda que, abre aspas, criminosos estão se reunindo em frente ao QG das Forças Armadas, fecha aspas. Silvio, você que está acompanhando bastante aí as últimas declarações do Flávio Dino, que já ameaçou prender manifestante, já disse que gritar SOS Forças Armadas é crime, agora quer desmontar aí os acampamentos. Silvio conhece bem o Flávio Dino. Infelizmente, né, por dever de ofício, a gente tem que acompanhar. Mas veja, é com Flávio Dino que começa a instalação, o projeto de transformar o Estado policialesco da esquerda do PT e desse novo governo Lula, né, que vai assumir em janeiro. É com ele que começa. Eu tenho dito que essa montagem, esse aparelhamento do Ministério da Justiça e debaixo dele você tem as delegacias da Polícia Federal, você tem a Polícia Rodoviária Federal e demais autarquias e demais autoridades, é ali que começa a montagem do Estado policialesco e o maior risco que hoje a gente enfrenta do que é a tomada de poder pela esquerda no Brasil. Muito mais do que a economia, muito mais. Não tenho a menor dúvida de que vão fazer um estrago gigantesco na nossa economia, mas o Brasil costuma dar certo apesar das pessoas que passam pelas pastas do Ministério da Fazenda. O Brasil sobreviveu ao Guido Mantega, né? O Brasil sobreviveu a Dilma Rousseff, ao Aloysio Mercadante, que também está de volta. Mas é ali, né? Colocando um delegado que gosta de aparecer fantasiado de cubano, com um chapéu de guerrilheiro, é um ministro que se sente à vontade para ir ao carnaval trajando roupas de guerrilheiro, com uma foice e com martelo, é que mora o projeto de Venezuela, que a gente corre o risco. Ali sim, esse é o projeto Foro de São Paulo. Isso é muito mais perigoso do que qualquer coisa pode acontecer na nossa economia. E aí, Fiuza? Flávio Dino disse ainda, abre aspas, né, que criminosos estão se reunindo em frente ao QG das Forças Armadas, ameaçou prender os manifestantes e disse ainda que gritar SOS é crime. O Flávio Dino não é nada, né? O Flávio Dino tem que explicar o problema com respiradores lá do consórcio Nordeste dos aliados dele, né? Que não explicaram o sumiço do dinheiro, né? Que seria para respiradores que não apareceram. É uma figura de quinta categoria. Agora, para pegar esse ponto final do comentário do Silvio Navarro, né, o Foro de São Paulo, a esquerda, etc., isso aí ganhou um banho de loja, isso aí ganhou uma injeção hormonal, isso aí ganhou um aporte, assim, muitas vezes mais poderoso do que esses rastaqueras daqui do continente. Dr. Zeballos falava a propósito, né, do Fórum Econômico Mundial. Então, hoje, qual é o truque? É você ter os despachantes, os paus-mandados em cada país para você vir com tudo em cima, quebrando as pernas da democracia, controlando a sociedade e impondo essas diretrizes ditatoriais, sequestrando o Estado para eles. É isso que está acontecendo, é isso que acontece no Canadá, é isso que está acontecendo gradualmente nos Estados Unidos, é isso que está acontecendo em vários países da Europa, na França, acontecendo à larga. É isso aí. Então, assim, seria até aprazível, né? Há um sindicalismo fisiológico, parasitário. Infelizmente, é muito pior. Infelizmente, o Flávio Dino, comunista Flávio Dino, hoje, certamente, você vê que o Supremo só fala em Agenda 2030. Só falam em Agenda 2030. Então, é claro que as costas quentes hoje não estão mais no ditadorzinho da América Latina, né? E o negócio está na Suíça. E aí são as costas muito quentes. Então, evidentemente, que como é que você pode partir para uma sucessão presidencial no Brasil? Esse país que avançou tanto, esse país de tanta complexidade, esse país que ganhou o respeito do mundo, atraindo investimento estrangeiro direto, com o mercado reconhecendo, com uma gestão que se destacou no pós-pandemia. Como é que você pode ver um país desse tamanho, dessa importância, e o Flávio Dino é o protagonista dessa sucessão? É claro que não há legitimidade em nada aí.
É claro que se você não explicar a eleição e os furos da eleição, o Lula não é legítimo coisa nenhuma. E o Lula, né, assim, eu volto a dizer, o Lula não pode governar. O Lula não pode governar, tem que explicar a eleição primeiro. Os indícios de irregularidade são claros, tem que explicar a eleição. E a população está cobrando, e todos têm que cobrar. Como é que seria, né, se a sociedade inteira parar e firmar? Tem que explicar a eleição. Não pode seguir nessa marcha, não pode seguir nesse passo, porque aí sim é entregar. Aí sim é você sancionar uma manobra. Aí sim é você tornar os Flávios Dinos poderosíssimos, porque você permitiu a consumação da manobra. Então, eu volto a dizer, o Lula não pode governar antes da explicação desse processo, estou falando de coisas dentro da legalidade, e é claro que o Lula, o projeto Lula, não é o Lula. O Lula não é mais o Lula. Né? Aquela porcaria de Petrolão e Mensalão é muito pior. É muito pior. O Lula é um títere, é um despachante. Né? Hoje em dia, o Lula é uma utilidade para interesses muito piores que vêm aí com esses arranjos obscuros que envolvem China, Fórum Econômico Mundial, tudo que tem de clandestino, de ilegal, fantasiado de bondade e de empatia. Ana, como lembrou o Silvio Navarro, né, o risco de aparelhamento do futuro Ministério da Justiça com figuras como Flávio Dino, né? Pois é, Paula, vocês sabem que eu tenho mania de ficar fuçando na internet, né? Processo, CPI da Covid, eu assisti todas as sessões, anotei, e eu comecei a fuçar, tem mais ou menos uns 4 dias, eu comecei a fuçar nos nomes do futuro, né? Se o ex-presidiário subir a rampa, do futuro governo. E como eles têm o tamanho das dívidas desses nomes com a justiça. Eu vou me estender só um pouquinho, mas eu acho que vale a pena a gente trazer essa capivara aqui. O Ministério das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, 132 processos. Secretaria-Geral da Presidência, o Márcio Macedo, 48 processos. Advogado-Geral da União, Jorge Messias, 59 processos. Ministério da Saúde, Nízia Trindade, 5 processos. Ministério da Educação, Camilo Santana, 261 processos. Ministério dos Portos e Aeroportos, o Márcio França, 71 processos. Ministério das Ciências e Tecnologia, Luciana Santos, 17 processos. Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, 109 processos. Ministério da Cultura, Margarete Menezes, 39 processos. Ministério do Trabalho, Luiz Marinho, 230 processos. Ministério dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, 542 processos. Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, 36 processos. Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, 41 processos. Ministério da Defesa, José Múcio Monteiro, 12 processos. Casa Civil, Rui Costa, 70 processos. E o Ministério da Justiça, com o comunista Flávio Dino, 277 processos. Eu não tenho mais nada a acrescentar, Paulo. E o problema do Brasil é o índio sererê. Diga lá, Augusto. É isso que eu queria dizer. Bom, a Ana deu toda a ficha que nos interessa. Olha só a quadrilha voltando em peso à cena do crime. Quer dizer, o PT realmente se transformou numa quadrilha e tem apêndices, né, que são os provenientes de partidos que sempre giraram em torno do PT, como são os seus satélites. Então eles estão de volta. O Flávio Dino é suficientemente cínico para falar simultaneamente que ele vai adotar a política de desencarceramento, soltar bandidos, e quer prender os participantes de manifestações democráticas. É claro, um comunista só pode pensar assim. Só pode pensar assim. Ele trata os adversários ou como loucos que precisam ser internados em hospício,
coisa que fez a União Soviética também, a antiga União Soviética, ou então são bandidos, porque discordam dos donos do poder. Agora, vai assumir o Ministério da Justiça e não tem nada a dizer sobre quadrilhas outras. Não tem nada a dizer sobre organizações criminosas como o PCC. Este é um grande problema do Brasil, que o ministro da Justiça, futuro ministro da Justiça, que pretende ser, ele não enxerga. Claro que enxerga. Claro que enxerga. É que sabe que essas organizações criminosas são aliadas do PT. O Marcola, por exemplo, disse qual era o seu candidato a presidente. Lula, naturalmente. Ele não pôde votar. Mesmo assim, o Lula teve uma bela votação, essa incontestável, dos presídios. Agora é isso, esse é o problema do Brasil. Ele vai tirar da cadeia os bandidos, que o Supremo vive soltando também. Ele vai tirar os que ainda restam. E o problema está na porta dos presídios. O problema é um comunista no Ministério da Justiça. Ele agora não tem mais os democratas de manifesto para falar que o Estado Democrático de Direito está em perigo no Brasil. Com esse ministro da Justiça, que é um caso de polícia, mais um, como provou a Ana, querendo prender os outros. É o Brasil.